Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 17 de julho de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. E como sempre fazemos, agradecendo muito por esta oportunidade de aqui estarmos, com saúde, nesta casa, unidos para o trabalho, cercados por este conjunto, por esta pleia de espíritos que pertence à comissão de Abel Sebastião de Almeida, essa comissão zelosa, protetora, que tanto nos ampara, que tanto nos auxilia na nossa vida. Então, é sempre motivo de agradecermos quando chegamos aqui. Bem, meus irmãos, só para lembrar aqueles que não estiveram aqui na nossa casa, estão nos acompanhando pela rádio TV Abel, nós já estamos com a nossa revista disponibilizada no site do SEASA, que se podem fazer o download. Ela também está disponível em meio físico na nossa biblioteca, e por falar na nossa biblioteca, nós teremos um acréscimo em torno de 300 livros, que estão sendo doados para nós. Eles serão recebidos amanhã. Então é mais um motivo para frequentarem a nossa biblioteca, conhecerem aqueles que ainda não conhecem, e voltarem a frequentar aqueles que estão há algum tempo sem entrarem lá na biblioteca. E a nossa livraria com 38 títulos novos à espera de vocês. Não deixem de conhecer a nossa livraria e ver os novos livros. Bem, meus irmãos, então, para preparar o nosso ambiente, como sempre o fazemos, nós faremos uma leitura de uma página preparatória. Eu vou pedir à nossa irmã Jace que faça a abertura e a leitura. Obrigado, Jace. Boa noite a todos. Do livro A Leitura do Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade deste jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto,
Jesus é também chamado Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Bom estudo para todos nós. Obrigado. Pois é, meus irmãos, essa espada do conhecimento do Evangelho, que é a espada que nós devemos usar para combater o homem velho, ela está presente sempre nos nossos estudos e na nossa lembrança. Então, nós vamos agora ouvir nosso irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 13 da psicografia. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine e que seja uma noite de muito estudo para todos nós. Capítulo 13 da psicografia, um capítulo curto, mas historicamente ele é importante. Kardec, nesse capítulo, ele não trata especificamente dos tipos de psicografia, né, mecânica, semimecânica, intuitiva, mas ele vai mostrar mais ou menos o processozinho como se deu, no sentido de se fazer dessa comunicação um pouco mais rápida, né? Ele inicia nesse item 152, dizendo que a ciência espírita ha progredido como todas as outras, e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A psicografia, ela é fundamental nesse início, quando Kardec toma conhecimento das mesas, porque foi através da psicografia que ele conseguiu receber as comunicações dos médiuns, né, e preparar todas as perguntas, as respostas do Livro dos Espíritos. Se houvesse mantido o sistema anterior, as mesas falantes, seria impossível essa aglutinação de ideias trazidas pela espiritualidade. Como o tema é pequeno, ele nos permite uma reflexão, não especificamente sobre a psicografia, mas sobre Kardec e a importância dele nesse processo inicial. Aqui nesse livro A História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle, né, de Arthur Conan Doyle, a gente vai ler um episódio entre tantos que ocorreram naquela ocasião, mas eu chamo a atenção apenas para o ano 1873. Em presença de Stanton Moses, erguiam-se no ar mesas pesadas, livros e cartas eram trazidos de uma sala para outra em plena luz. Coates registra o seguinte incidente ocorrido. Terça-feira, 2 de junho de 1873, um amigo pessoal veio à minha residência em Russell Square vestir-se para um jantar a que tínhamos sido convidados.
Ele havia demonstrado antes notável força psíquica. Como tínhamos meia hora de espera, fomos à sala de jantar. Eram exatamente 6 horas e, aliás, estava claro. Minha mesa de jantar é de mogno, muito pesada, antiga, e tem 1,80 m por 2,70 m. Uma tentativa mais tarde mostrou que os esforços combinados de 2 homens fortes apenas a moviam 1 polegada. Estava sem toalha e a luz caía em cheio sobre ela. Ninguém se achava na sala, exceto eu e meu amigo. Subitamente, enquanto estávamos sentados, ocorreram batidas altas e frequentes sobre a mesa. Então a mesa estremeceu, como se estivesse com sezões, depois oscilou para um lado e para o outro tão violentamente, quase deslocando as pesadas colunas em número de 8 que lhe serviam de pernas. Em seguida, moveu-se para a frente cerca de 3 polegadas. Olhei para baixo dela para me assegurar de que não era tocada, mas ainda se moveu e continuaram as batidas no seu tampo. Um episódio nada diferente do que a gente já ouviu e já viu em outras ocasiões, né? Mas é interessante a gente frisar, isso ocorreu em 1873. E por que a gente vai refletir sobre a condição, sobre Kardec? Porque após Kardec ter observado as mesas girantes, o grande mérito dele não foi se fixar somente no fenômeno, foi a observação de que aquela manifestação possuía algo de profundo. A gente vai observar aqui, ainda na história do Espiritismo, no prefácio que foi feito por José Herculano Pires, quando ele nos diz o seguinte: os fatos espíritas existiram desde todos os tempos. Os espíritas ingleses e americanos costumam indicar como data inicial do movimento moderno a de 31 de março de 1848, que assinala o episódio das Irmãs Fox. É interessante, quando a gente fala de fatos espíritas, é porque desde a antiguidade isso ocorria, mas não era espiritismo porque não existia nem condições e entendimento sobre o que isso viria a ser ou aquilo que estava ocorrendo naquela ocasião. Preferem, entretanto, continua ele, começar a sua história por Swedenborg, considerando que uma invasão pode ser precedida pelos exploradores de vanguarda. Esse prefácio ele chama da invasão organizada. Reconhece assim a existência de uma época que podemos chamar a pré-história do Espiritismo, com os fatos da Antiguidade e da Idade Média, e uma época de preparação do advento do Espiritismo, já nos tempos modernos. Essa concepção de Conan Doyle está de pleno acordo com as explicações que os espíritos deram a Kardec a respeito do assunto. Só faltou a Conan Doyle, portanto, para bem colocar o problema, o conhecimento completo da codificação. Com esse conhecimento, o grande escritor não teria dúvidas em admitir que o Espiritismo como doutrina só apareceu no mundo a 18 de abril de 1857, numa data exata, aquela em que surgiram nas livrarias de Paris os primeiros volumes de O Livro dos Espíritos. Quando você lê o livro, a história do Espiritismo, você observa, não sei se em função daquela famosa rixa entre ingleses e franceses, que ele coloca o Espiritismo francês, alemão e italiano no capítulo 21, já quase no final do livro dele. E a gente percebe nitidamente que, diferente do que é chamado o espiritismo anglo-saxão, fixando-os nos fenômenos, o latino, que foi exatamente o francês, né, onde Kardec, e um grande ponto de divergência entre eles foi a questão da reencarnação,
porque os ingleses, uns acreditavam, outros não, e se pegar alguns diálogos falando sobre isso, nós que acreditamos na reencarnação piamente, a gente até fica abismado com o que foi dito naquela ocasião. Então eles preferiram, como a doutrina, no caso o Espiritismo, trouxe alguns problemas e discussões, principalmente em relação ao segmento religioso da época, eles preferiram tirar a reencarnação desse momento, dizendo que era melhor continuar com aquilo que eles tinham de certeza do que lutar por algo que uns consideravam como certos e outros não. Então Kardec teve essa importância em perceber e tratar do assunto, do que ele viu nas mesas girantes, aprofundando e pegando o principal, que é aquilo que os ensinamentos que os espíritos poderiam trazer, e não somente nos fenômenos em si. Aqui apenas uma cronologia do que a princípio nos coloca o Arthur Conan Doyle, a pré-história, os fatos da Antiguidade e da Idade Média, os médiuns precursores, porque ele inicia basicamente, como Herculano Pires comentou, pelo sueco Swedenborg, que era um vidente, o Eduardo Irving, não sei se é essa a pronúncia, a voz direta, Andrew Jackson Davis, considerado o profeta da nova revelação nos Estados Unidos, e aí ele tinha a questão das línguas, falar em várias línguas, a xenoglossia, clarividente e audiente. O moderno espiritismo, que é considerado com o episódio das Irmãs Fox, em 31 de março de 1848, e interessante, também, não coloquei aqui porque está lá no livro, ele desenvolve também, 2 anos antes, 1846, os irmãos Davenport, também que tinham essa questão das irmãs, das batidas. Então, é interessante que quando ele fala que foi uma invasão organizada, é porque os fenômenos foram muito acentuados em um curto período de tempo, até finalmente a doutrina espírita com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. A gente já comentou algumas vezes que esses médium precursores, olhando o tipo de fenômeno, eles são fenômenos, de um modo geral, mais acentuados ou mais complexos do que aqueles da tipologia, das batidas das Irmãs Fox, Mas é que o momento era adequado, E justamente essa sequência enorme de fenômenos chamou a atenção. Vejam, muitos possuíam essa capacidade e se mantinham em silêncio. A partir do momento que isso vira uma febre, existe a coragem de falar, eu também tenho, também sinto, consigo realizar e percebo essas batidas, tenho esses fenômenos, e outros também no sentido de tentar ludibriar, Então a gente sabe que sempre tem aqueles que se aproveitam de alguma coisa. Então, o livro está recheado de histórias de cientistas que promoveram o estudo sérios a respeito dos fenômenos, e muitos passaram a ser espíritas, ou aderiram ao espiritismo. A escrita, sobretudo, tem a vantagem, continua Kardec, de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. Então, o que ele vai fazer é um históricozinho sobre essa aparelhagem. Mas
Ainda na história do Espiritismo, Isaac Post, né, um quaker, né, um segmento religiosozinho ali que existiu naquela ocasião. É interessante, ele e a esposa aderiu à questão da mulher, né, da igualdade da mulher, eram absolutistas, né, acho que é isso, né, contra a escravidão, eu esqueci o termo, abolicionistas, desculpe. E aí o que acontece? É interessante que ele teve essa condição, depois dele fazer essa questão de deletrear as batidas, ele passou a ser psicógrafo, né, e escreveu um livro, Vozes do Mundo Espiritual. Vamos lá. Havia criado um método de deletrear pelas batidas, através do qual estavam chegando mensagens. Conforme estas, todo o sistema tinha sido inventado pelos artifícios de um bando de pensadores e inventores no plano do espírito, entre os quais se destacava Benjamin Franklin, cuja inteligência viva e cujos conhecimentos sobre eletricidade na vida terrena o qualificavam para tal empreendimento. Por que eu botei isso? Porque a busca por acelerar o processo na psicografia, ele foi inspirado, não foi só uma questão do homem em si conseguir perceber, faça isso dessa forma que vai ser mais rápido. Houve todo um processo de inspiração, né? Assim como a gente vê, fazendo um paralelo, A Caminho da Luz, quando se fala das experiências para se chegar em determinadas espécies com uma determinada característica e formatação, algumas foram experiências grotescas de animais disformes, estranhos, né? Então, da mesma forma que a busca por acelerar esse processo foi através da espiritualidade, inspirando alguns para que esses instrumentos pudessem facilitar o processo de comunicação. No item 153, Kardec coloca: já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a outro objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, a substância pouco importa. Se fizermos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem, com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o aparelho assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel, e apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento. Mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra, em diversos sentidos, o papel, traçando os riscos sem significação ou letras. Se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tipologia, porém escrevendo palavras. Muito mais fácil, né? Mas ainda assim lento. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes. Torna-se inteligente. Com esse dispositivo, o lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar outra. Continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário voltear muitas vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Entretanto, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Eu grifei esse pedacinho aqui porque
nas nossas psicografias ali na salinha, muitas vezes, a gente, naquele escurinho, né, você vai observar, às vezes ficam uns garranchos, né? E até mesmo pela dificuldade de você captar, às vezes as ideias não ficam muito conexas. E a gente percebe que, apesar da dificuldade da letra e dos garranchos, vamos dizer assim, o médium chega a ter condições de fazer aquela leitura de uma certa forma, razoavelmente. Muitas vezes em função dessa intuição, né, para conseguir transmitir. Porque como ele recebeu, algo fica gravado ali. Apesar da escrita estar de difícil leitura, principalmente para uma outra pessoa, né? Por isso que eu gravei isso daqui, grifei isso daqui. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis. Designaremos este gênero de cesta pelo nome de cesta peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se um papelão muito semelhante às caixas de pastilhas, formando-lhe o lápis ou eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. Resumindo, essa cesta peão, que é uma das poucas figuras, né, que a gente encontra às vezes aí na internet, e as características principais eram: o lápis move-se circularmente, formando uma espiral, como a gente observa ao lado aí. Não é legível a escrita. Aqui está legível porque eu peguei um exemplo de uma escrita espiral, né? Mas porque as palavras não ficam separadas. Então a gente imagina, olhando para essa figura, que já é difícil da gente fazer uma leitura, dessas palavras estarem unidas, sem esse espaço, né? O item 154. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é a que chamaremos cesta de bico, e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do mastro de gurupés numa embarcação. É só para a gente ter uma ideia da imagem, esse mastro aqui no início, aqui na frente do barco. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel. Pondo o médium os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. Obtém-se, assim, dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. O processo foi melhorado, né? Com essa cesta de bico, o que a gente observa aqui de diferente não é a estrutura normal, como se estivéssemos escrevendo. Característica: escrita mais legível, palavras separadas, linhas paralelas, né? Como a gente vê aqui na caligrafia, num caderno de caligrafia tirado da internet. Falamos que dá para a gente refletir sobre algumas coisas, né? No livro O Espírito e o Tempo, Herculano Pires, ele faz um paralelo muito interessante, a mensagem da cesta, em relação, na verdade, ele poeticamente ele fala a respeito, simbolicamente a respeito da cesta, da palha, do vime, e comparando, filosofando um pouco, ele compara as 3 revelações com relação ao objeto em si, né? A cesta que Moisés foi encontrado no rio, né, pela esposa do faraó, a manjedoura de Jesus
na segunda revelação e especificamente na doutrina espírita, justamente dando início com relação à sexta. Ele coloca a revelação mosaica, lendariamente ou não, nasceu de uma cesta. A cestinha divina em que a princesa egípcia encontrou Moisés nas águas do Nilo. E a revelação cristã das palhas de uma manjedoura. Da mesma maneira, podemos dizer que a revelação espírita nasceu da cesta de bico ou cesta escrevente. Se nos dois primeiros casos a distância não nos permite afirmar a realidade ou o sentido puramente alegórico da cesta e da manjedoura, no caso da revelação espírita não há dúvida possível. Assim, de certa maneira, a origem simbólica das revelações anteriores se confirma no simbolismo real da revelação moderna. A gente lembra apenas, com relação às duas primeiras revelações, que a comunicação era direta, Jesus direta com o Pai e Moisés também direto com o Pai também, inclusive recebendo os 10 mandamentos. Mas com a cesta de bico, foi aquele grupo, aquele aglomerado de espíritos, e essa comunicação se dá de uma maneira mais, entre aspas, íntima, relacionando o médium e o espírito em si. Quando as meninas Baldin punham as mãos angélicas nas suas bordas, mãos de criança, impregnadas mediunicamente pelo magnetismo espiritual, a cesta escrevente ascendia ao plano da inteligência, inserindo-se na fronteira do visível com o invisível, a comunicação médium e espírita. Então, rompia-se docemente a grande barreira para que a mensagem do espírito fluísse sobre a matéria e as inteligências libertas pudessem confabular com as inteligências escravizadas no cérebro humano. Armado dos instrumentos culturais da época e da intuição necessária a superá-los, quando preciso, o professor Rivail soube tirar da cesta escrevente para o novo mundo em que se encontrava as mesmas consequências, já agora com maiores possibilidades de desenvolvimento e aproveitamento que a antiguidade bíblica e a antiguidade clássica haviam tirado da cesta flutuante do Nilo e da cesta resplendente de Belém. Se Moisés e Jesus ouviam o mundo espiritual e ofereciam aos homens a orientação para a transcendência, o professor Rivail viu-se em condições de interpelar esse mundo, penetrar nos seus segredos, dialogar com ele e convidar os homens a acompanhá-lo nesse diálogo. A cesta escrevente foi apenas o ponto de partida de um imenso diálogo no plano da inteligência, da razão e da própria experimentação científica entre o visível e o invisível, que se prolongaria pelo futuro. Então, o que a gente observa é essa dificuldade que existiu na ocasião de Moisés em Jesus em transmitir as informações. Já sabemos da dificuldade da época, o povo hebreu, as crenças, as dificuldades culturais, o conhecimento, a inteligência do homem ainda rudimentar no sentido, nesse aspecto relacionado à espiritualidade. Mas com Kardec vindo na época correta, digamos assim, propícia para que isso pudesse surgir, Então a gente percebe que existe todo um planejamento para que pudesse surgir a doutrina, como surgiu no empenho e na dedicação de Kardec na percepção do que era mais importante nos fenômenos. 155. Ainda por outros sinais inequívocos se manifesta a miúde a inteligência que atua. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel.
Se ele se quer reportar a uma passagem já escrita na mesma página ou noutra, procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa o faria com a ponta do dedo, e sublinha. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, à extremidade da haste de madeira, se dirige para esse alguém. Vocês lembram que na época da mesa existia, quando a manifestação era violenta, ela muitas vezes se quebrava, e quando existia ou a mensagem, ou aquilo que queria ser dito, ela ia em direção à pessoa específica, né? Aqui no caso ele faz com as palavras e com os sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e não raro a quebra. Menos mal, né? Diferente da mesa, né? Que era muito pior naquela ocasião e perigoso. Né? Mais fácil. 156. Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os 2 outros são arredondados ou munidos de uma bola de marfim para deslizar mais facilmente sobre o papel. Rodízios, né? Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Num dos bordos há um furo oblíquo para introduzir-se o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para lhe facilitar o movimento. É de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Então, essa mesinha, com essa figura aqui, e os rodízios bem claro aparecendo ali, tinha facilidade de movimentos como característica, mais rapidez e mais conforto. Esse capítulo da psicografia, ele trata exatamente disso daqui, da psicografia indireta, que é a utilização de instrumentos, né, vamos dizer assim, e da direta, que é com a mão, né, propriamente dito, direta no lápis. Então, chamamos de psicografia indireta a escrita assim obtida em contraposição à psicografia direta ou manual obtida pelo próprio médium. Característica comum entre todas essas 3 que nós lemos. 2 pessoas operam esse movimento, para poder ter o equilíbrio, inclusive. Na psicografia direta, que ele vai tratar agora, ele nos diz: o espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. Ele está falando sobre a psicografia mecânica. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência. Não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloca-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como faz nas condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto pode escrever diretamente. Então foi essa sequência importante que chegamos finalmente o médium pegar o lápis simplesmente e escrever. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária,
É sem contestação a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta como a escrita corrente aos maiores desenvolvimentos. Dela tornaremos a falar quando tratarmos dos médiuns. O item 158. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicações de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta e etc. Hoje bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas. Abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados por instantes de uma vida fictícia que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Foram o mesmo que um autor declarar no título da sua obra tê-la escrito com uma pena metálica ou com uma pena de pato. Esses instrumentos, ao demais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez da cesta peão que acima descrevemos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Ter-se-ia então podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas são obtidas por meio de pancadas, com uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falante, né? A gente lembra que na ocasião a questão da mesa foi porque as pessoas ficavam ao redor delas, facilitando esse processo, né? O que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia, tipologia, se por meio de pancadas. Tomando o Espiritismo as proporções de uma ciência, indispensável se lhe torna uma linguagem científica. Preocupação sempre de Kardec, né? De ser claro em relação ao que ele se propunha, a questão científica, os métodos utilizados. Hoje em dia há esse tipo de modalidade, né? Da psicografia à psicodigitação. É algo que aparentemente nos causa uma certa estranheza, e a gente vai fazer uma leitura de um artigo do site O Consolador, e é de 2014, tá? Ano 8, número 360, 27 de abril de 2014. E aí a escritora, né, ela nos diz: os primeiros livros que publiquei no decorrer da última década foram todos recebidos pelo ditado dos autores espirituais através de manuscrito. Lembro que era uma trabalheira. É o processo normal, né, que a gente utiliza, ou é utilizado nas casas espíritas. Passado este tempo, muitas coisas mudaram nas rotinas do nosso dia a dia, e a informática dominou o mundo. Neste contexto, então, modificou-se também o modo de trabalho em parceria com nossos autores das dimensões espirituais, que, na certa, antes mesmo que nos adequássemos aos progressos da modernidade, já deveriam conhecer de há muito, nos lugares mais avançados das esferas invisíveis, recursos provavelmente ainda mais aperfeiçoados. Normalmente a gente fala, o que tem lá depois é inventado aqui, depois de muito tempo, né? De modo que, quando aos poucos, sem sentir e certamente sobre a sua inspiração, médiuns se dispuseram a transportar com naturalidade
a sua ferramenta de intermediação mediúnica para os editores de texto dos computadores e notebooks atuais. Não houve qualquer discrepância de entrosamento. E ela dá o exemplo. No caso da obra O Pretoriano, quando atingia exatamente a metade do trabalho de transcrição e revisão do texto para a digitação no editor do Word, de súbito, para meu pânico, o computador empacava. Esse é um problema, né? O computador empacar. A nossa mão vai seguindo, a dificuldade às vezes é que dá aquele ruído na comunicação, você não capta direito a ideia, mas dependendo da situação, você tenta se conectar novamente e prossegue. O computador dando problema fica mais complicado. E aí ela coloca, não avançava de jeito nenhum. Digitava, batia nas teclas, desligava a máquina e nada. Aparentemente, o editor se recusava, adotando vontade própria, a prosseguir adiante. E foi neste ponto que apelei para um técnico de informática muito competente, que ligou-me para o trabalho com a minha máquina, na sua oficina, para fazer um comentário muito estranho. Confessou-se aturdido. Disse que o que acontecia com o meu editor, do ponto de vista da informática, não tinha a menor lógica. Havia de fato reinstalado mais de uma vez os programas necessários. Tudo o que tentara não surtiu resultado. No fim da conversa, de acréscimo, ofereceu a alternativa que hoje sei foi inspirada certamente pelos próprios mentores que me assistiam no trabalho. Que eu tentasse também modificar o texto, pois percebeu que do trecho do congelamento para cima, tudo funcionava perfeitamente. Opinou que talvez algo da transcrição mediúnica não estivesse sendo aceito pelo autor da história. Naquele momento que a máquina, vamos dizer assim, o computador travou e ela liga e desliga, a concentração, a comunicação com a espiritualidade já foi, para o brejo, vamos dizer assim, acabou. E aí ela continua, releria o texto até o período problemático, conferindo se havia alguma rata crítica, algo discrepante no conteúdo que não saíra como devido durante o ditado do autor espiritual. E uma vez, com o computador na mão, para meu encanto, tão logo reli o capítulo, deparei com um absurdo contextual. Algo assim como se o autor pretendesse dizer que não se deve praticar um homicídio por causa das graves implicações espirituais, mas que a construção mal feita do período fez significar exatamente ao contrário. Quer dizer, conforme ela escreveu o aspecto da construção das frases, trazia a ideia ao contrário, o homicídio pode ser feito, Encanto maior, porém, foi o efeito mágico na máquina, quando afinal reformulei o texto para uma construção correta, em acordo com o conteúdo pretendido pelo mentor. Destravou tudo e prossegui na transcrição do manuscrito, feliz com a mostra oferecida pela espiritualidade assistente do alcance que detinham de interferência naquela nova modalidade de trabalho, quando algo saía falho na transmissão mediúnica. A gente lembra, quem está falando de uma máquina e a influência do espírito sobre ela, A gente lembra da questão da transcomunicação, instrumental, que é algo que aparentemente parece absurdo, mas não é, e existe a possibilidade de perceber e receber algumas comunicações. A gente está falando de uma máquina, e se um espírito pode mover uma mesa, por que não agir sobre algo mais moderno nesse sentido, Outro fato, algo hilário, me colheu denotando uma dessas interferências, esta divertida do autor de nossas obras.
digitava agilmente um trecho de artigo, quando de súbito a máquina dá uma travada e me aparece um quadrinho censurando: você está digitando rápido demais. E diante do incidente insólito, parei, estatelada, ainda que se me insinuasse à mente aturdida um pensamento um pouco contrariado. Que negócio é esse? Pensei, uma máquina me advertindo? Ninguém merece, digito na velocidade que quiser, digita nada. Meu mentor deveria estar me dizendo, rindo muito da minha perplexidade: pois quando digita nesta correria, tem grande chance de errar ou transcrever mal algo que lhe dito. Pare com isso, não deve tentar acompanhar na parceria mediúnica a velocidade do pensamento, que é a nossa linguagem nesta modalidade específica de trabalho, pois não vai conseguir e ainda vai errar. Tente fazer com mais calma. Eis, portanto, o modo como, no intervalo de algumas décadas até os dias de hoje, a espiritualidade atuante na transmissão dos livros, mensagens, artigos, para o esclarecimento do leitor reencarnado, age acompanhando a evolução dos recursos técnicos que vieram para beneficiar também esta área de atividades em benefício daqueles que estagiam no aprendizado material. E quem fez esse artigo foi Cristina Nunes. Tá? A gente encerrou o tema. A gente tem 9 minutos? 9 não, 19, né? 19, né? 19. Qual a sua opinião? A gente lança essa questão porque aparentemente é algo estranho. Na minha concepção, ficaria impraticável a gente ter na salinha lá da Sara e da Sayumi vários computadores para poder a pessoa exercitar talvez essa possibilidade. Mas, para alguém que faça ou escreva livros, isso tornaria algo muito mais rápido, né? Então, é algo que a gente tem que, de repente, discutir e estar aberta para os silenciosos. Mauro, um comentário aqui, né? Todas essas máquinas, computadores atuais e de algum tempo para cá, né, trabalham com energia elétrica e magnetismo, né? É todo o processo que permite que toda a informação flua, que todo o funcionamento da máquina ocorra, né? Então, não é muito difícil que um espírito, através da interferência eletromagnética que ele consegue gerar, possa interferir no funcionamento das máquinas, né? Isso é totalmente possível e possivelmente é o que se descreve nesse caso aí, né? Poderia, até como no passado acontecia, de através de um fenômeno físico, um espírito tocar um piano, uma coisa assim, ele poderia até dedilhar um teclado, não tem por que não ocorrer, né? Seria altamente possível, mas é sempre mais fácil que o médium digite e ele inspire o médium apenas para que isso ocorra, né? Como no passado era mais fácil o médium pegar o lápis e escrever o pensamento do espírito, né? É verdade. Você ia falar alguma coisa, Dionísio? Você ia comentar alguma coisa? Eu vou falar aqui. É que há casos que já... Ele está com... O microfone foi para lá. Há casos já verificados, né, não é novidade, de uso da máquina de datilografia. Eu acho que foi o Mirabelli, médico, esse médium brasileiro também famoso, né, que usou uma máquina de datilografia para recebendo vários textos em línguas diferentes. Então, eu acho que é uma questão mais de adaptação do próprio espírito, né? Comunicante, se ele está mais adaptável à escrita por teclado tradicional de uma máquina de escrever, ou também por um teclado, né? Eu acho que isso não afeta nada. Você falou da transcomunicação instrumental, é um exemplo, né, avançado de como é que as coisas podem se dar, né? Exatamente. Há pouco tempo, parece...
há pouco tempo, só para o Edmundo está querendo falar. Há pouco tempo, se vocês jogarem esse assunto, vai aparecer no YouTube um semináriozinho sobre isso. Eu acho que é natural, porque um escritor normal, muitas vezes ele está escrevendo um livro e está sendo intuído, entendeu? Ele mesmo ele escrevendo, mas está recebendo intuição. Então, um médium também poderia estar em frente ao computador e escrever. Não vejo muito problema, não. Eu apenas comentei que logisticamente isso ficaria complicado numa casa espírita. E o nosso elemento financeiro, o setor financeiro da casa, não iria gostar muito de vários computadores para serem comprados. Eu sugiro lápis. Se quebrar é mais barato. Tem dois aspectos interessantes nessa conversa. Quer dizer, uma coisa é o médium receber inspiração e ele digitar. É uma psicografia convencional. Sim. Só que não está usando lápis, né? Diferente de um processo, por exemplo, como transcomunicação, em que o espírito comunicante interferisse direto, aí nós vamos precisar de um médium de efeitos físicos. Então, um médium digitando, ele está sendo inspirado, é uma psicografia. Com computador ou sem computador, não importa. Eu prefiro com lápis. Mas se esse espírito atuar diretamente sobre a máquina, como o Beto sugeriu, aí nós vamos precisar de um médium de efeitos físicos. A característica mediúnica é diferente. Os dedos seriam rápidos na teclagem. Não seria a mão, seriam os dedos. Exatamente. Quer dizer, é psicografia anyway. Quer dizer, é o médium sendo inspirado mecanicamente ou consciente, não importa. É um médium psicógrafo. Agora, se houver uma ação direta sobre a máquina, como os fenômenos de transcomunicação, aí você vai precisar de um médium de efeitos físicos. Exato. Quando a gente faz você queria falar, né? Ele tem um texto aqui que fala sobre o assunto. Uma propaganda de uma obra que nós temos na nossa livraria, que é essa que está aqui. É muito boa para pesquisa. Esse texto que eu vou ler é nessa obra. Se ontem os recursos datilográficos podiam servir à comunicação dos espíritos, nada mais natural hoje que o computador seja usado para tal fim. E não só o computador. Francisco Cândido Xavier, como sabido, chegava a grafar em braille, sistema de escrita para cegos com pontos de relevo, que são produzidos com um aparelho próprio para isso. Ou seja, a utilização de diversos equipamentos. Sim, sim. Indubitavelmente, fenômenos como esses e numerosos outros servem à decisiva comprovação da realidade interexistencial do ser humano. Ou seja, é só uma questão de ferramenta. Né? O que eu ia falar não precisa desse. Acho que sim. Seguindo a linha de raciocínio que o Alcir comentou, eu tenho certeza, lógico que a ideia não é essa, mas a gente na frente do computador, do notebook, seja o que for, você inicia, exemplo, um editorial, como normalmente às vezes a gente costuma fazer, eu tenho certeza que naquele momento ali, até mesmo pelo teor daquilo que a gente busca escrever, a gente é inspirado. Eu não sou mecânico, não sou semimecânico, seja aqui na casa ou seja em casa, realizando a escrita de algum editorial que porventura eu possa fazer. Então eu tenho certeza que esse tipo de tema, né, assunto relacionado ao espiritismo, ao você sentar no computador, você acaba sendo inspirado. E estou usando não o lápis, estou usando simplesmente o teclado. Né? É apenas uma situação que
independente da facilidade ou não que a pessoa tenha de escrever, né? E que dificulta muitas vezes, já canso de comentar isso, a questão da psicografia lá na salinha, né? A facilidade que o Mauro tem de escrever, ou sempre teve, na hora de você fazer a psicografia, não tem como, principalmente no início, a dúvida se aquela ideia que está sendo colocada no papel é minha ou não. Em algumas ocasiões, eu não sei se eu já comentei isso, mas vou repetir se já comentei, durante o estudo do livro aqui em cima, eu ficava escutando, mas algumas ideias pré-concebidas vinham à minha mente sobre determinado assunto que porventura poderia ser escrito lá na salinha. Exemplo, algo escrito, alguma psicografia que vai ter o tema sofrimento, ou dor, a necessidade da gente suportar isso tudo. Quando eu chegava na salinha para me concentrar, a musiquinha, a penumbra, e começava a escrever alguma coisa, aquilo que eu tinha como ideia pré-concebida aqui em cima não era nada igual ao que acabava saindo lá. Então, às vezes, saía algo relacionado ao exercício da mediunidade, ou sobre fraternidade, caridade, não importa. Então, aí já dá um indício para aqueles que têm dúvidas de tanta coisa, né? Já dá um indício que não era algo do Mauro, mas algo que estava sendo transmitido para o Mauro poder fazer e colocar no papel, apesar de aproveitar aquilo o pouco que o Mauro pode oferecer para eles, né? Mais alguma coisa? Ninguém vai falar do computador? Não? Eu só espero aqueles que vão tentar isso, que a máquina não trave. Só isso. Uma coisa que eu achei dos tempos, né? Podia colocar aqui para todos pensarem, e a psicografia pode ser... Não, eu estou colocando um tema aqui que está dentro do assunto para nós discutirmos, né? A psicografia pode dar-se também por um encarnado em desdobramento, enviando mensagem para o médium. É um tema para ver se nós suscitamos um avanço Em desdobramento, eu acho que pode. Sim. Claro. Eu também entendo que pode. Eu coloquei para ver se nós debatemos um pouquinho, mas evidentemente, né? Porque nós, quando estamos em desdobramento, nada nos impede de alcançarmos um médium e, pelo médium, e há casos registrados disso. Se pode, através da psicofonia, por que não pode? Exatamente. Você está desdobrado, mas você manda uma mensagem que é recebida psicograficamente, mediunicamente, né? Em Kardec tem vários casos desses, de psicografias de espíritos desdobrados, encarnados e desdobrados. Inclusive ele cita vários casos na Revista Espírita sobre esse fenômeno. Esse é bem comum. Tanto como o Mauro ressaltou, psicofonia ou psicografia. A gente passou aqui logo para o computador, mas a questão da máquina de escrever, né? Por que não? Não entendi o que você falou. Eu sou surdo, gente. Eu acho que isso acaba sendo simplesmente a realização de uma tendência normal da gente. Quantos de nós, independente de ser alguma coisa mediúnica, que pretende fazer uma anotação, usa hoje em dia a escrita corrente? E não usa o computador, o celular, a digitação em algum lugar. A gente praticamente não escreve mais, né? Não existe mais esse hábito de fazer anotações, de usar um caderno, de fazer umas... Você vai fazer um texto, nenhum de nós aqui faz um texto no lápis. Faz um estudo no lápis. Então, assim, o hábito de você digitar como uma coisa
corriqueira no escrever, não muda, quer dizer, é uma tecnologia, alguma coisa que está corrente aí, exatamente para você poder, no momento que você tem uma intuição, você acha que Chico escreveu 500 mil livros na mão, mas a gente garante que grandes médiuns hoje que estão escrevendo já não estão trabalhando com digitação, porque é muito mais fácil ele se concentrar, né, e digitar. E ter a trava da digitação exatamente da mesma forma que a gente teria do lápis, entendeu? Alguma coisa que não vai mais, como um fio condutor de cerceamento pelo espírito, porque não está indo pelo caminho certo. Então, assim, quando a coisa é séria, é por aí. Mas eu acho que a psicodigitação é uma tendência, porque a gente não escreve mais, a gente não usa mais escrita. Peraí, olha bem. É o que é? Eu li ou ouvi que o Chico uma vez foi a uma reunião e psicografou. Aí o cara pegou e foi ler. Aí ele falou: você só vai ler através do espelho. Porque a psicografia invertida. A psicografia invertida. Nós estamos fazendo o grupo de estudos, né, lá do trabalho, e é justamente na quarta-feira. E, para variar, eu estou com o livro dos médiuns. E aí o que acontece? Estava falando sobre a formação dos médiuns, né? E outro dia entrou esse capítulo da psicografia, aí um colega nosso, que faz parte do grupo, ele disse que em determinado momento ele fez com as duas mãos e duas mensagens diferentes, né? Eu falei com ele hoje: olha, comigo é completamente diferente, para mim é uma dificuldade tremenda, né? Só que aí hoje eu pensei que isso fosse algo rotineiro. Ele disse: não, foi numa casa onde eu iniciei o processo e a pessoa que estava na orientação do estudo fez o exercício. E ele disse que foi a única vez que ele teve essa capacidade. Ele não escreve com as duas, não psicografa, ele faz a psicografia, mas ele não psicografa com as duas mãos, e só foi naquela ocasião. Deus sabe por quê, mas foi logo no início do exercício da mediunidade dele. Entendeu? Então, são coisas que são interessantes, né, que às vezes acontecem conosco, uma determinada capacidade em determinado momento, e não vai para frente, né? Com as crianças é muito comum isso acontecer em relação à vidência, né? A ver as coisas. Elizabeth. Finalmente falou, né? E a agilidade que o Chico... Sim, né? Sim. Até porque era o Chico, né? Aquele potencial dele. E ele, rápido, aquela concentração. E a maioria das vezes que essas psicografias, elas são rápidas mesmo. Sim. Imagina não digitando, né? A mecânica o que está escrito vem depois. A semimecânica é ao mesmo tempo. E o intuído, né, ou inspirado, é antes, porque primeiro você capta a ideia e escreve. Certo. Então tem essas três nuancezinhas aí interessantes. Tá, né? A mecânica o médium só sabe depois que ficou pronto ali. Porque é uma agilidade. Não passa por era muito ideia. rápido. Quer dizer, não passa em termos, né? Porque o Hermínio sempre comenta que há um tiquinho de animismo em todo o processo. Sempre tem um pouquinho, né? Tem que ter, né? Por mais que eu não saiba o que está escrevendo, ele aproveita alguma coisa. Mas essa escrita aqui inversa é especular. Então, nós estamos falando aqui sobre a psicodigitação, né? E Sim. eu me lembrei aqui que eu fiz lá um mini curso com a Lucilena Galvão, e ela estava falando sobre um escritor americano, que eu não me recordo o nome, e as pessoas estavam perguntando de onde que vinha, né, as intuições, né, como é que ele fazia para escrever aqueles livros. E ele disse que ele se preparava, né, que todos os dias, às 9 horas da manhã, ele sentava lá no escritório dele e ficava ali esperando vir as intuições. E que quando ele ia, às vezes, dar uma volta de bicicleta,
ele levava uma caneta e um papel, porque no caminho ele tinha uma intuição de mudar alguma coisa na página tal, né? Então, assim, eu acho que muitas coisas na nossa vida vêm realmente, né, a intuição, e aí a gente, de onde que está vindo, né? Sim, sim. Eu me lembro que o Dionísio chegou a comentar em algumas ocasiões que ele escrevia alguma coisa logo depois que você acordava, não é? Para não perder aquilo que ele teve, entre aspas, de lembrança no desdobramento, né? Eu normalmente não faço isso não, porque de um modo geral eu não lembro, mas já aconteceu de eu estar próximo de dormir e aí a ideia das coisas, de uma palestra ou de um estudo a ser feito vem, né? E algumas vezes eu não ligava e dormia, mas teve uma ocasião que eu peguei e me levantei, eu vou escrever isso, aí escrevi e deixei guardado, né? A gente tem que acreditar um pouco nisso, que às vezes a gente, no dia a dia, a gente tem uma inspiração, uma intuição, alguma coisa assim, não liga muito, né? E depois acaba perdendo a oportunidade. O único problema como a gente tem inspiração tanto para o bem como para o mal, tem que perceber um pouco o que vai ser inspirado para você, né? Porque a inferioridade está em cima da gente o tempo todo, né? E a gente dá margem para isso, né? Então a gente tem que ter essa crítica pessoal, essa dúvida, esse cuidado. Nem tudo que chega à minha mente a gente vai, fui inspirado pelo mentor. Às vezes não foi. Bem, terminou, né? Eu agradeço a todos, muita paz, muito obrigado pela atenção.